Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 2, versos de 2 a 5. Abacuque 2, 2. Chegamos já caminhando para a segunda metade do livro de Abacuque. Talvez esse texto seja um texto central do livro de Abacuque. Quando nós pensamos na ideia que nós demos, ou que nós direcionamos para o livro de Abacuque, que vai do lamento ao louvor, o caminho pavimentado pela justiça de Deus, talvez esse texto que nós vamos ler seja esse ponto de convergência. Esse ponto em que Abacuque vai sair do lamento, e nós vemos que no capítulo 1, verso 2 a 4, Abacuque está nesse lamento, depois vem a resposta de Deus, aí do lamento Abacuque ele caminha, dá um passo atrás, ou um passo mais profundo, ele vai para a perplexidade, ele fica perplexo com a resposta de Deus, e ele dirige outra oração ao Senhor, e aí o Senhor aqui, nesse versículo de número 2, até o final do capítulo 2, versículo 20, Deus vai dar a resposta, e essa resposta é que vai direcionar, o que vai mudar a perspectiva de Abacuque, que vai dar esperança para o profeta, e essa resposta que Deus, nós vamos dividir em duas partes, a primeira parte nesse domingo, a segunda parte no próximo domingo, e nós vamos entender como que Abacuque, após essa resposta do Senhor, sai do lamento para o louvor, e diante dessa verdade, como nós podemos também sair do lamento, diante de uma situação ou de uma circunstância difícil, adversa, como nós podemos sair do lamento para o louvor, que é curioso, destaco, mesmo que a circunstância não mude, mesmo que a circunstância continue a mesma. Então essa é a mais difícil, porque é fácil nós sairmos do lamento para o louvor quando Deus tira o sofrimento, mas e se Deus não tirar o sofrimento, como nós podemos fazer esse passo importante que Abacuque deu? Vejamos o que diz a palavra do Senhor, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai soberano, nós queremos te suplicar mais uma vez, ó Pai, que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Ó Deus, é bem verdade que, a semelhança de Abacuque, nós também temos vivido tempos difíceis, ó Pai, tempos de muito sofrimento, tempo de perdas, e, ó Deus, nós talvez estejamos com o mesmo coração de Abacuque, ó Deus, cheio de dúvidas, incertezas, e diante do Senhor expressamos o nosso lamento, ó Deus, na esperança de que o Senhor responda às nossas orações, e nós, ó Deus, queremos que também por meio dessa palavra, cremos, ó Deus, que o Senhor, por meio da Tua palavra, que é eterna, que é atual, nós cremos que o Senhor pode também responder às nossas dúvidas, anseios, perplexidades, ó Deus, como o Senhor fez com Abacuque, como o Senhor fez com a nação de Judá, ó Deus, ali no século VI a.C., o Senhor pode fazer conosco.
Então, ó Deus, usa a Tua palavra, e que eu esteja aqui como um mensageiro, um arauto do Senhor, para entregar fielmente a Tua palavra, escondido atrás da Tua cruz, e que toda glória seja Tua, Pai. É o que nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Nada revolta mais o ser humano do que a injustiça. Nada é mais revoltante e nada causa mais indignação a nós do que vermos uma injustiça sendo efetuada, uma injustiça estando diante dos nossos olhos. Principalmente quando essa injustiça acontece conosco. Principalmente quando nós somos injustamente acusados de algo, ou quando nós somos injustamente passados para trás, ou quando nós somos injustamente quando nós injustamente sofremos penas que não merecíamos, pelo menos aos nossos olhos. Nós nos revoltamos e nós ficamos muitas vezes sem entender por que essas coisas acontecem. Quando nós pensamos em justiça, quando nós pensamos ou até em uma justiça falha, o Brasil é o melhor exemplo disso. Viver no Brasil é o melhor exemplo de olhar para uma nação injusta, uma nação onde a impiedade, onde a justiça se afrouxa, como o próprio Abacuque vai questionar no capítulo 1. E nós vivemos num país onde aqueles que escrevem as leis, aqueles que legislam, o poder legislativo do nosso país, está preocupado com o povo? Não, com eles. Eles olham o seguinte: olha, a gente já temos vários privilégios, temos aqui o chamado foro privilegiado, mas eles acham pouco, porque a justiça começou a pegá-los também. E aí o que é que eles pensaram? Vamos criar agora uma maneira de estender esse foro, ou seja, vamos criar uma maneira de nós podermos cometer mais crimes sem que sejamos pegos. E eles criaram a lei da imunidade, aumentando ainda mais o foro. E aí você pensa, onde nós vamos parar? A população ficou revoltada com isso. E como não ficar? Mas, talvez, não a nível de nação, talvez você olhe para a sua empresa e você vê que muitas vezes pessoas que fazem atos injustos com outros vão subindo de cargo, e você que age de forma justa, não. Ou talvez você vê muitos comerciantes que vão de forma injusta crescendo, enquanto você de forma legal ali pelejando. E a gente vai lidando com as injustiças. E a gente não sabe lidar com as injustiças. Principalmente quando a gente conhece o caráter justo, santo e perfeito de Deus. Aí você diz: Senhor, como pode o Senhor ser justo e permitir que a injustiça aconteça no mundo e aconteça com o teu povo? Essa é a perplexidade de Abacuque. Talvez seja a sua perplexidade hoje. Talvez você se questione por que algumas coisas acontecem. Será que Deus está alheio a tudo isso? Abacuque está perguntando: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa com o meu sofrimento? O Senhor não se importa com as injustiças que eu tenho sofrido? Abacuque questiona isso e Deus responde. Aí, com a resposta de Deus, Abacuque fica perplexo. Tanto que ele diz no verso 1 do capítulo 2: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá e a resposta que eu terei de Deus. Verso 2, olha como começa: o Senhor me respondeu e disse. Abacuque tinha expectativa de que o Senhor responderia, e o Senhor o respondeu. O Senhor respondeu a Abacuque. Isso nos ensina algumas coisas, ainda a título de introdução. O que essa resposta de Deus nos ensina? Essa resposta de Deus nos ensina que
pela oração nós podemos apresentar a Deus as nossas mais profundas angústias. Nós podemos chegar diante de Deus e colocar para o Senhor aquilo que mais angustia o nosso coração. Nós não podemos temer falar com o nosso Deus e abrir o nosso coração para Ele e colocar diante do Senhor as nossas angústias mais profundas. Aquelas que talvez nós tenhamos medo de contar para o irmão, e o irmão ficar com a fé abalada. Mas nós podemos colocar a Deus, porque não há nada que nós possamos falar para Deus, que Ele olhe para nós e diga o seguinte: eu não acredito, Júnior, você está me falando isso? Não, nós nunca pegaremos Deus de surpresa com as nossas mais profundas angústias. E ninguém melhor do que Deus para podermos abrir o nosso coração e desabafarmos. Mas nós também aprendemos que pela oração nós podemos alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus. Abacuque leva as suas angústias para Deus, e Deus começa a mostrar para Abacuque qual era o propósito dele, como que ele está conduzindo a história. E Deus pode fazer o mesmo com você. Deus pode mostrar qual o propósito dele no sofrimento que você tem passado, qual o propósito dele nas lutas e nos sofrimentos que conduziram a tua história, que conduziram a tua vida, que te trouxeram até aqui, que fizeram de você exatamente quem você é hoje. Deus pode te mostrar isso. Em terceiro, Deus também pode que a gente pode aprender com a resposta de Deus, é que pela oração nós podemos ter largos lampejos quanto ao futuro, como Deus fez com Abacuque. Ele mostra para Abacuque aonde ele vai levar a história, como ele vai conduzir a história. E nós podemos ter esses lampejos também, de como será a eternidade. Lembra também de Asaf, quando está ali clamando a Deus, ele entra na casa do Senhor e ele vê o destino dos ímpios. Ou seja, ele tem os lampejos de como será na eternidade, como será no futuro. E isso o enche de esperança. E nós podemos também, por meio da oração, ter esses lampejos. Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento, de angústia, de dor, uns mais do que outros, mas todos nós passamos. E as nossas reações, elas são as mais diversas possíveis. E muitas vezes as nossas reações, elas não honram a Deus. As nossas reações, elas desagradam a Deus. Não só porque a gente reclama de Deus diante do sofrimento. Isso acontece, é claro, muitas vezes nós reclamamos e culpamos a Deus. Mas, às vezes, a gente busca forças em outras coisas que não é Deus. E isso não honra ao Senhor. Diante do sofrimento, buscar forças em qualquer outra coisa fora de Deus, isso não honra a Deus, quando essa atitude vem dos servos do Senhor. Uma das coisas boas do tempo de fraqueza e dificuldade da vida, uma das coisas boas de quando nós estamos nos sentindo fracos e limitados, o bom disso é quando a gente reconhece a nossa necessidade do outro. É quando nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes. É quando nós reconhecemos que nós precisamos um do outro. Esse é o lado bom dos sofrimentos e do tempo de fraqueza. É por isso que Paulo diz que quando sou fraco, é que sou forte. É por isso que Paulo diz que ele, se ele tiver que se orgulhar de algo, ele vai se orgulhar da sua fraqueza, porque ele sabe que o poder de Deus repousa sobre a sua fraqueza. Porque quando a gente não aguenta, quando a gente aguenta de forma durona, quando a gente diz, não, eu vou conseguir enfrentar tudo isso sozinho, eu passo por isso sozinho, nada me abala, a gente se mostra soberbo. Aí quando a gente age dessa forma, quer dizer que o sofrimento não nos ensinou a lição que deveria ter nos ensinado. Como a gente viu no sermão de Abacuque 1, dos 5 ao 11.
O sofrimento, a disciplina tem um propósito. E quando a gente endurece, a disciplina ela não cumpre o seu propósito. À medida que nós vamos refletindo sobre esse sofrimento, sobre esse que a gente chama, o que os estudiosos chamam de um problema de mal, sobre o sofrimento, nós vamos vendo de forma gradual o que Abacuque vai nos ensinando sobre isso. Como lidar com esse tipo de sofrimento. E é curioso que o Salmo 1 que nós lemos na nossa liturgia, ele tem uma ligação importantíssima com esse texto que nós vamos estudar hoje, com esse texto que nós vamos refletir hoje. O Salmo 1, na verdade, ele é uma introdução de todo o livro de Salmo, de todo o saltério. E ele é importante, ele foi colocado aí como introdução, porque ele aponta justamente para a distinção clara e nítida que há entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele faz essa clara distinção. E ele vai mostrar para nós que a felicidade consiste em agradar a Deus, e isto se consegue quando a lei, ela é a nossa meditação diária, quando a palavra de Deus, ela é a nossa meditação dioturnamente, que ele vai dizer, medito na tua palavra dia e noite. Quando o nosso alvo é buscar segurança e frutos espirituais, que ele vai usar a figura da árvore, plantada ao ribeiro de água, que a folhagem não murcha e dá o fruto no tempo certo. O Salmo, ele faz uma distinção nítida entre esses dois caminhos, né? Ele diz que o justo se deleita na lei do Senhor, né? Está plantado junto à corrente de água, versículo 3. Por outro lado, ele diz que o ímpio não tem segurança, ele é como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo está firmado, o ímpio, para onde o vento sopra, ele vai. Ele é como essa palha que o vento dispersa. O Salmo, ele termina dizendo que o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Essa palavra conhece, ela é muito importante aqui, porque o conhecer na Escritura não quer dizer apenas que Deus sabe acerca de quem é. Não é tipo, prazer, eu sou Júnior, agora eu sei que ele é o Júnior. Não, conhecer não é isso, porque Deus também conhece o ímpio. Deus sabe quem é o ímpio, nesse sentido. Mas o conhecer aqui traz a ideia de relacionamento íntimo. Tanto que em Gênesis 4:1 diz que Adão conheceu a sua esposa Eva e deram luz a um filho chamado Caim. Então, esse conceito de conhecer traz justamente essa ideia de um relacionamento profundo e íntimo com alguém. Então, quando diz que Deus conhece o caminho do justo, é que Deus se relaciona de forma íntima, de forma profunda com o justo, com o seu povo. Essa mesma palavra também é usada lá em Mateus 1:25, quando ele vai dizer que José não conheceu a sua esposa Maria até que ela desse luz o seu filho, até ela ter dado luz ao seu filho Jesus. Então a ideia é justamente essa ideia de intimidade, né? Essa palavra conhecer pode até ser substituída por amor, né? Deus amou, ou Deus conhece de forma íntima e profunda. Então, assim sendo, o contraste estabelecido no verso 6 é que Deus ama o caminho do justo e o aprova, mas o caminho do ímpio ele destrói porque ele o odeia. Esse salmo faz uma nítida distinção entre o justo e o ímpio, providenciando conforto para aqueles que se deleitam na lei do Senhor. Por que essa lição é importante? Porque Abacuque, ele não se lembrava dessa lição. Abacuque tinha a impressão de que Deus tinha esquecido que o justo era justo e que o ímpio era ímpio. De que o justo recebe a aprovação de Deus e que o que não é justo não recebe a aprovação de Deus. Ele tinha esquecido desse princípio importante. Notem que a palavra hebraica traduzida por justo é a mesma palavra apresentada em Abacuque 1:4,
quando ele diz o seguinte: porque a lei afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Também a mesma palavra usada no versículo 13 do capítulo 1, quando ele vai dizer lá no final: os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. E também é repetida nesse versículo que nós lemos, no versículo 4, mas o justo viverá por sua fé. Mas Abacuque, ele não aparenta tirar qualquer conforto da verdade que o Salmo 1 assevera. Notem que primeiro, no versículo 4 do capítulo 1, ele reclama quem é Judá. Ele reclama, ele diz: o perverso cerca o justo. Ele está falando da sua nação. Ele está dizendo que o justo é oprimido e não obtém vantagem em seguir a lei. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, Senhor, enquanto o justo obedece a tua lei, aqueles que não são justos, eles vão sugando, eles vão engolindo os justos. E aí, assim, quando Deus revela para Abacuque que os caldeus seriam levantados como punição sobre Judá, Abacuque reclama de novo. Ele diz: porque, pois, versículo 13, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele. Em ambas as reclamações, Abacuque parece afirmar que Deus não é claro quanto às suas categorias dos homens. Abacuque não está entendendo a distinção que Deus está fazendo, porque ele está dizendo: olha, o ímpio prospera e o justo não tem vantagem em obedecer a Deus. A revelação de Deus então vai responder essa questão de Abacuque. A revelação que Deus faz vai estabelecer claramente que Ele nunca se engana quem é o ímpio e quem é o justo. Ele mostra como o ímpio se comporta e o que vai acontecer com ele, assim como a postura do justo deve ter nesse mundo. Então é isso que esse texto está nos ensinando. Esse texto nos ensina que Deus conhece o caminho do ímpio e o que vai acontecer com ele, e o que o justo deve fazer. Por isso que a ideia central desse texto é: Deus revela que julgará toda impiedade, mas afirma que o justo viverá por sua fé. Deus revela que julgará toda impiedade, mas afirma que o justo viverá por sua fé. Então vamos ver o que Deus nos ensina nesse texto. Versículo 2 e 3, nós temos aqui o caráter, a visão de Abacuque. E esse texto, versículo 2 e 3, ele inicia aqui a sua revelação, quando ele diz: o Senhor respondeu e disse, escreve a visão. Ele inicia essa revelação ordenando que ela fosse perpetuamente registrada em tábuas, para que ela perdurasse até tornar uma realidade. Ou seja, escreve, grava isso, de forma que isso fique registrado, de forma que isso fique perpetuado. Afinal, o juízo parecia lento, mas certamente viria. Olha o que ele diz no verso 3: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Por mais que Abacuque achasse que estava demorando, ela viria. Era importante que alguém que estava cansado de tanto ver a justiça torcida fosse encorajado com a promessa de que o estado presente das coisas não seria definitivo. É importante que você também entenda que, por mais difícil que seja a nossa situação e o que nós temos vivido nesse mundo, você precisa entender que isso é passageiro, que isso vai passar. Mas ainda é importante que nós tenhamos a perspectiva de que, em breve, Deus concentrará a situação caótica, Deus consertará, melhor dizendo, a situação caótica e a injustiça em que
vivemos. Salmo 37, 1 e 2, o salmista diz assim, não te aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como a erva verde. Não importa quão dolorida seja a experiência do triunfo de homens maus na sua vida pessoal, não importa quão doloroso isso possa ser para nós, na sua igreja local, ou até mesmo na condição ampla do povo de Deus, não importa o quão duro seja o sofrimento, não se desespere, não desanime, mas confie em Deus. Deus disse que os seus propósitos de bem amadurecerão e as suas promessas serão mantidas. A sua realização ocorrerá no tempo propício. Olha o que ele está dizendo, vai acontecer no tempo determinado. A sua tarefa é esperar em fé. E para fazer isto, você precisa levar a palavra de Deus a sério e crer nas promessas escritas na palavra, nas promessas que nós temos na palavra de Deus. Nós precisamos levar a sério e crer de que isso de fato é uma verdade. Nós precisamos de mais do que uma resposta filosófica para o problema do mal, mais do que uma resposta lógica que venha alimentar a nossa mente. Nós precisamos de uma fé que nos guardará andando em retidão para a vida. De acordo com a palavra de Abacuque, a revelação em breve seria confirmada, e o juízo divino provaria ser verdade, provaria ser verdadeiro. Esta revelação de juízo era mais uma prova do controle soberano de Deus sobre as nações. A perspectiva bíblica da história, ela não é cíclica. Creio que muitos de vocês já ouviram a seguinte ideia de que a história é cíclica. Ela vai sempre girando em círculos. Ou seja, você tem dias bons, depois dias maus. Aí quando melhora, melhora só para piorar de novo e você vai nesse ciclo. Mas a história não é cíclica. Abacuque nos mostra isso. Deus fala claramente para Abacuque que a história ela não está girando. Ela está indo em uma linha reta para um propósito. Propósito esse que Deus determinou. O fato da história ter um alvo destinado por Deus é fonte de consolo para os cristãos. É importante entendermos isso. O ímpio não tem consolo, pois ele enxerga os problemas se repetindo na história e não tem esperança do juízo escatológico de Deus. Então, para eles, tanto faz como tanto fez, eles não têm esse consolo. Ele mesmo intenta consertar o mundo, fazer um mundo melhor. Ele mesmo tenta procurar soluções com as próprias mãos para este mundo. Isso é soberba, achar que eles têm o poder de consertar o mundo. Abacuque, por outro lado, estava diante de uma nação que deveria ser piedosa, que era a nação de Judá, mas sabia que essa nação não havia cumprido o seu chamado de ser luz para as outras nações. Essa nação estava longe de ser luz para as outras nações. Além da constatação de que nem a igreja é capaz de consertar o mundo, a igreja que tem que refletir o caráter de Deus, ela não tem cumprido também esse papel. Agora Abacuque ouvira que o próprio Deus iria fazer isso. Abacuque sabia que a nação de Judá não estava conseguindo. Nós sabemos que a igreja não vai conseguir mudar o mundo, mas nós temos a certeza, a partir do que Abacuque está dizendo, que Deus fará isso. Deus consertará todas as coisas. E aí a gente entra no conteúdo da visão. Qual o conteúdo da visão? Versículo 4 e 5. O conteúdo da visão é essa distinção entre justo e o soberbo. O início da revelação de Deus
mostra claramente que ele conhece aqueles que são ímpios e aqueles que são justos. O ímpio, nesse caso, é representado pelos caldeus, ou seja, é o termo que ele usa aqui para soberbo. Quando ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o soberbo, o arrogante, não se contém. Ou seja, esse soberbo, esse arrogante, é alguém que confia em si mesmo. A palavra aqui vai nos dizer que a sua alma não é reta nele, porque ele ajunta para si todas as nações. Ele é insaciável em suas conquistas, ele simplesmente não se farta. No versículo 5 vai dizer isso, que ele nunca se farta. Por causa do seu desejo insaciável, por um império cada vez maior, que a gente vai ver aqui no versículo 5, eles são comparados a um bêbado, que busca o vinho incansavelmente, ou a morte, que sempre exige mais e mais corpos. Por outro lado, o justo viverá por sua fé, ou algumas traduções, se eu não me engano, a NVI vai traduzir por fidelidade. Fidelidade? NVI traduz por fidelidade. Ele é marcado por lealdade. O justo é marcado por lealdade a Deus e também confiança em Deus. O conteúdo da visão está nos versos 4 e 5. O entendimento imediato da promessa do verso 4 é que o povo de Deus não será aniquilado. Olha o que ele diz: mas o justo viverá. Afinal, o justo viverá. Os judeus sobreviverão à invasão vindoura. Aqui é como se Deus estivesse dizendo amém à confirmação anterior de Abacuque, lá no verso 12, quando Abacuque ouve o que Deus está falando, e Abacuque diz: não morreremos. E Deus está dizendo aqui, o justo viverá por sua fé. Contudo, por intermédio do Novo Testamento, nós sabemos que essa promessa ela tem um sentido mais grandioso, que se refere à vida eterna. Não é que Deus está dizendo que, olha, vocês não passarão por sofrimento, vocês não sofrerão nesse mundo, não, mas Ele está apontando para a vida eterna, para a eternidade. A promessa do verso 4, ela vem acompanhada do meio da apropriação da promessa, que é a fé. O justo viverá pela sua fé. Assim como da maneira como se vive diante dessa promessa, ou seja, a fidelidade. Então a gente tem a apropriação da promessa, que é a fé, e tem a maneira de se viver, que é a fidelidade. Fidelidade e fé parecem duas ideias bem diferentes, principalmente quando se olha do ponto de vista da justificação. Nós não somos justificados por causa da fidelidade a Deus. Não é porque nós somos fiéis a Deus que nós somos justificados, mas por causa da nossa fé no justo, Jesus Cristo. Para a gente, essas duas coisas parecem bem distintas, mas não para o povo hebreu. Deixa eu te explicar melhor essa questão. Se eu perguntasse assim para você: você acha que Deus te recebeu, ou você acha que Deus te abençoa, que Deus te recebe, melhor dizendo, ou que Deus te abençoa baseado na sua fé, baseado na sua fidelidade? Como você acha que Deus te abençoa? Baseado na sua fé ou na sua fidelidade? Se você disser que é baseado na sua fidelidade, você está afirmando que você não falha nunca e que é sempre fiel a Deus. E isso seria muita soberba.
Agora, se você fala que é baseado na sua fé, você está afirmando que você confia em Deus e que é Ele quem faz. Nós frequentemente aprendemos que fé e fidelidade são coisas muito separadas. Mas, na verdade, fé e fidelidade não precisam ser distintas assim. O crente, aquele que crê em Deus, precisa ser marcado por fé e também por fidelidade. Inclusive, as palavras do original, a palavra hebraica emuná e a palavra grega pistes, quando se usa essa ideia de fiel, quer afirmar que aquele que é fiel é quem possui fé. No caso do homem, ou seja, aquele que está apegado às promessas. Então, esses dois sentidos cabem aqui. Deixa eu explicar como esses dois sentidos cabem aqui nesse texto. Por isso que algumas traduções colocam, mas o justo viverá por sua fé, ou o justo viverá por sua fidelidade. Deixa eu explicar como cabem. Paulo enfatiza a justificação pela fé, Romanos 1,17. Ele cita exatamente esse texto de Abacuque, quando diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11, Paulo diz o seguinte: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Paulo enfatiza esses dois textos para afirmar que Deus nos recebe na presença dEle, não baseado nos nossos méritos, mas baseado na fé em Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esses dois textos aqui, nós podemos pensar, então, como é que o justo obtém vida? Como é que alguém pode ser justificado? Isto é, como que alguém pode ser limpo dos seus erros, das suas falhas e isentando de ter que pagá-las? Como é que essas coisas acontecem? E aí a resposta é: se alguém crer em Cristo Jesus. Se a gente crê em Cristo Jesus, diante do tribunal de Cristo, nós somos inocentados. Esse é um lado da mensagem. O outro lado da mensagem está lá em Hebreus, citando também esse texto. Hebreus vai dizer no capítulo 10, 38, depois, Deus vai dizer em capítulo 10, 38, depois de citar aquilo, um pouco antes, melhor dizendo, de citar a galeria dos heróis da fé, Hebreus 10, 38 diz assim, mas o justo viverá da fé, se recuar, a minha alma não se agradará nele. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de perseverança. O justo viverá por sua perseverança, isto é, confiar que Deus vai fazer tudo correto. A expectativa de que Deus vai colocar os pingos nos is, como diz o ditado. Ambos os escritores neotestamentários permanecem fiéis à citação do Antigo Testamento. Tanto Paulo falando da justificação pela fé, como Hebreus falando dessa perseverança. Abacuque, ele ouve de Deus que o justo se distingue, não baseado por méritos. Se Deus tivesse falado de pessoas completamente corretas em 2,4, aqui na parte B, então ele não estaria, Abacuque não estaria no versículo 2 do capítulo 3 implorando por misericórdia. Ele sabe aqui que Deus não está falando de pessoas perfeitas. Desse justo aqui não são pessoas que não cometem falhas, erros, porque ele olha para aquela nação e vê a impiedade. Ele sabe que esse povo precisa do Senhor. Mas nós podemos notar também que é mais fácil enxergar como Hebreus está de acordo com Abacuque. A fé, ela é o combustível da perseverança para aquele que precisa esperar pacientemente pelo juízo
de Deus. Ou seja, é aquele que sabe que o juízo virá, sabe que Deus julgará toda impiedade, mas ele tem que esperar pacientemente, mas não apenas isso, perseverando, crendo que o melhor é ouvir, seguir e cumprir a palavra do Senhor. A fé da justificação não é diferente da fé da perseverança em fidelidade. É preciso destacar a enorme diferença entre os dois tipos de homem. O justo é exatamente o oposto do soberbo. Não porque aquele é correto, não porque o justo faz tudo correto, tudo certinho, mas porque ele vive por fé. É só nós lembrarmos, um bom exemplo é lembrarmos do jovem rico. Quando ele chega diante do Senhor Jesus, e ele clama: Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: honra pai e mãe, não roubarás, não matarás. Ele diz: eu faço isso desde a minha infância, eu faço todas essas coisas. E Jesus diz: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, volta e segue-me. E ele sai entristecido. Esse jovem rico de Marcos é o retrato perfeito de muitos religiosos no Brasil que não percebem a sua própria soberba, que acham que são melhores do que os outros pelo que fazem, ou que são salvos pelas suas próprias mãos, méritos e obras. Ambos reconhecem a sua carência de espiritualidade, a necessidade de algo mais, além de terem uma visão muito simpática de Jesus. Porém, ambos têm uma visão por demais elevada de si mesmos. Às vezes eles olham para si: não, o Senhor me aceita porque eu sou bom, porque eu tenho mérito nisso, quando na verdade não é assim que funciona. Por isso que ele faz essa clara distinção entre o justo e o soberbo. Eu quero concluir refletindo com vocês como faz sentido Deus pedir que essa visão fosse escrita de forma mais permanente, como diz no verso 2, escreva essa visão, torna ela bem legível sobre tábuas. A profecia da destruição da Babilônia tipifica a destruição final que Deus há de fazer do ímpio e, consequentemente, o triunfo da sua igreja. Aos nossos olhos, a justiça ela parece tardia, parece demorada. Por isso que muitos zombam da segunda volta, porque eles acham que Jesus está demorando tanto que ele não vem mais. Aos nossos olhos parece tempo demais. Assim como aquela visão seria um lembrete às gerações presentes e futuras de Judá, para que confiassem em Deus até o cumprimento da visão, as Escrituras elas são para nós um registro das promessas redentoras de que Deus não tarda, de que as promessas de Deus não tardam. Por isso que 2 Pedro vai dizer, 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Aquilo que Deus queria que perdurasse às gerações futuras, não se tornou mera tradição oral, mas palavra escrita, menos suscetível à corrupção, ou seja, está registrado. As Escrituras são as tábuas que Deus deixou para gerações acerca dos seus planos redentores, aquilo que está na palavra de Deus, as promessas de que o nosso Deus voltará, de que Ele julgará todo o mal, de que nós estaremos, como nós cantamos, num céu, lindo céu, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, onde nós estaremos diante do nosso Senhor, onde nós nos alegraremos nessas promessas.
Nós nos alegraremos de que o Senhor há de julgar toda impiedade. E nós podemos ter certeza disso, de que assim como Ele prometeu que enviaria o Seu Filho, e Ele enviou, Ele também enviará novamente, Seu Filho virá novamente para nos levar, para estarmos com Ele. É como diz a promessa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por mais que essa noite pareça longa e interminável, como os invernos no polar ártico, onde a noite dura por meses e a luz do sol não aparece por meses, por mais que pareça ser uma noite longa como essa, nós precisamos ter uma certeza, que o sol virá, há de brilhar novamente. Aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. Por isso que Ele diz que a nossa postura diante de todo esse sofrimento é uma vida em fé. Fé na obra de Cristo e uma fé que nos ajudará a perseverar nos dias maus. Uma fé de que Deus sabe o que está fazendo, de que Deus não se esqueceu de nós e que Deus conhece o nosso caminho. Deus não confunde o justo do ímpio, mas que o dia mau possa nos quebrantar e nos levar para próximo de Deus.